E há sinais dessa recuperação, ou seja, dessa evolução, nesse sentido que está a falar? Absolutamente. Em termos de números, já é quantificável, por exemplo, imagino, ou seja, o caminho que Portugal está a fazer já é quantificável em termos de aumento? Alda, nós, em termos de passageiros, temos crescido basicamente à custa da transferência. Eu diria que dos 100% do crescimento, 80% são pessoas, é carga em transferência. E é isto é que vai sedimentando cá a riqueza. Na prática, é isto que nós temos é que cada vez aumentar mais esse sedimento, fazendo a adição de valor, com uma plataforma logística, quiçá à volta do novo aeroporto, com uma criação de zona franca, enfim, há uma data de instrumentos que deveriam fazer parte dessa estratégia. Se calhar deviam fazer parte, alguns deles, Augusto Felício, do Orçamento do Estado para 2011, ou seja, se este é um setor que concordamos aqui a esta mesa, e não deve ser só esta mesa, que é importante até para a competitividade da economia portuguesa, o que é que se podia estar a fazer mais neste momento? Bom, enfim, fazer mais neste momento, penso que há uma decisão que é central e eu repito, volto a ela, porque sem isso eu penso que é difícil e tem a ver com haver uma estratégia aeroportuária nacional. Tem que haver, neste particular, neste setor, o Estado tem que estar envolvido, não é? É daquelas coisas que não há, dificilmente de outra forma se consegue fazer. O Estado tem que estar envolvido. E neste está? particular é o seguinte. Deixe-me só colocar aqui algumas questões para entender de facto o que estamos aqui a tratar. Nós temos que olhar para este caso em termos aeronáuticos numa perspectiva de mercado e numa perspectiva de mercado. Se nós temos um mercado para naturalmente fazermos movimentos de pessoas ou de cargas, uma primeira questão. A segunda questão é se nós, se não temos essas condições, se temos outras condições que possam oferecer serviços, portanto, a outros interesses que estão deslocalizados. E neste particular eu digo o seguinte, para focalizar, porque estamos aqui quase todos de acordo com este projeto, vamos dizer, em termos internacionais, mas não entendemos ainda bem porque é que estamos de acordo. E estamos de acordo porque nós somos um país que não tem massa crítica para o transporte aéreo. Se não tem massa crítica para o transporte aéreo, no caso, por exemplo, falando no caso do aeroporto de Beja, como é dito, que eu acho que é um erro tremendo, porque o Beja não será um aeroporto naquilo que é o conceito geral que nós entendemos líquido, por razões que são estratégicas, por razões que são geoestratégicas, por razões que têm a ver com o mercado, mas pode ser por um outro sentido, que é se o Estado, se as entidades portuguesas entenderem que é possível desenvolver aqui um conjunto de atividades agregadas, um conjunto de atividades interligadas, que prestem serviços de interesse a outros interesses que estão deslocalizados de Portugal, estão fora de Portugal, nós podemos fazer aqui uma coisa muito bonita ao nível, portanto, aeronáutico, e é neste sentido que nós tratamos em termos do cluster. Não vou aqui, naturalmente, discutir o que é um cluster e qual é a definição do cluster, não estou interessado nisso, porque esse não é o ponto central. O ponto central aqui é perceber se é possível ou não é possível centrar em Portugal uma indústria aeronáutica. E eu digo, é uma pena se nós não fizermos isso. Se é muito relevante ou não é relevante, em termos dos interesses internacionais, se as coisas forem pensadas de uma forma estratégica, a relevância ou não relevância depende da competência. Aqui é um problema de competências. E para haver competências tem que haver... E se nós localizarmos competências, essas competências não aparecem por acaso. É que parece se houver um estímulo e se houver, como disse o comandante João Moutinho, e muito bem, como disse também o colega, é importante naturalmente que o Estado se assuma e que nós tenhamos naturalmente uma ideia central do que é que queremos em relação à indústria aeronáutica. E neste caso não é só a indústria aeronáutica, é esta componente aeronáutica. Não estamos no campo da indústria só, estamos num conjunto agregado de serviços, onde estão, por exemplo, as indústrias. E deixa-me só dizer mais isto. Quando nós já falámos aqui várias vezes em contrapartidas. Esta questão das contrapartidas é central, é um dos pontos centrais de tudo isto. Mas ninguém liga nenhuma à questão das contrapartidas. Outra questão que é central em tudo isto... E até nos têm penalizado, não é? Completamente penalizado, de uma forma, portanto, eu penso que... Pior do que não ligar é pôr-nos a fazer-nos mal. Mas só dizer outra coisa. Nós temos já... especializações extraordinariamente reconhecidas no estrangeiro, no campo aeronáutico. E a pergunta que eu faço é, por que razão é que essas especializações que nós temos nos vários campos estão espartilhadas? Por que razão é que isso não é assumido como um setor a privilegiar? Por que razão é que
não se compreende, que não se privilegiando e não se entrando esse conjunto de interesses, nós, pela dimensão que temos, nós, como não temos mercado, temos que oferecer know-how, temos que oferecer inteligência, temos que oferecer tecnologia intensiva. E, nesse particular, por que razão é que nós não associamos, por exemplo, a universidade, nos centros de investigação, criando centros de investigação? E por aí adiante. E a outra questão fundamental nisto, do meu ponto de vista, e o cluster, no fundo, não é mais de um leitmotiv para centrar atenções, é o ponto de vista, e é a questão que eu me coloco neste particular. Por que razão é que nós não fazemos uma localização geográfica de um espaço, porque a indústria, de acordo com a teoria e é conhecida, a indústria só tem possibilidade de ser competitiva se estiver concentrada. Porquê? Porque precisa ter um conjunto de fatores que são de conhecimento intensivo e de outros já interesses lá que vamos estejam ao mais ou menos silício concentrados. à zona. A inovação aqui também tem um papel Tem, importante. mas eu queria comentar um pouco estas últimas intervenções, porque nós não podemos achar que o Estado decide e acontece, não é? Porque há coisas que vão para além dessa realidade. E penso, inclusivamente, que é fundamental para a indústria aeronáutica ter algum papel em Portugal, separar a indústria aeronáutica, repito, daquilo que são infraestruturas e serviços, porque nós também apostamos, eu estou de acordo, que na área da logística Portugal pode desempenhar um papel importante porque está num eixo estratégico interatlântico e com a Europa. E a Europa vai necessariamente cada vez ter que apostar mais no transporte marítimo e aéreo, mas fundamentalmente marítimo, em detrimento do transporte rodoviário. Mas nós não temos que construir navios para ter uma posição estratégica na área da logística de transportes e de armazenamento. Portanto, também não temos que construir aviões para termos um papel determinante na logística aérea. Portanto, acho que são coisas distintas. Não quer dizer que não haja complementaridades, mas penso que se ganha em fazer essa segmentação. Porque, a meu ver, Portugal pode desempenhar um papel nesta área aeronáutica, mas se tiver também os pés assentes na terra. Isto é, perceber que não pode ser um grande player nesta matéria. Repara, a Espanha, por exemplo. A Espanha tinha uma estratégia que foi ter uma pequena participação na EADS, nos construtores de Airbus e dos aviões militares. E, coisa que nem isso Portugal fez. E aí, efetivamente, pode-se discutir se houve ou não houve um erro estratégico de política industrial. Houve. Eventualmente houve. Mas os espanhóis têm uma coisa que eu acho que em Portugal, tanto quanto eu, mais uma vez repito, não sou especialista, não temos, que é uma estratégia muito integrada entre o eixo militar e o eixo civil. E conseguem, do ponto de vista da otimização dos recursos, até do ponto de vista da gestão orçamental. Convém não esquecer que, por exemplo, as dotações orçamentais para fins militares, não sei se ainda são, mas eram durante algum tempo excluídas do cálculo do déficit orçamental. E a Espanha fazia passar grande parte do seu esforço de investimento nesta área, o esforço público, por via do orçamento militar, que não contava para efeitos do orçamento normal dos Estados da zona euro. Mas eu dizia que aí há efetivamente uma integração que eu penso que em Portugal ainda falta existir. E, portanto, há passos a dar no papel que as OGMA têm, o setor privado tem, a indústria, a atividade militar tem. Aí eu acho que é o papel que o Estado pode ter. Depois, o setor privado acho que está a trabalhar, e está a trabalhar naquilo que tem competência para fazer, que é em áreas parcelares, quer dizer, a ideia de construir um avião em Portugal, eu acho que dificilmente pode acontecer. Agora, a especialidade que temos na área dos moldes, a especialidade que temos em certas zonas de software, por exemplo, eu penso que era a Critical Software, uma destas empresas mais faladas, que fornecia uma parte do software para a gestão da parte da cabine do Airbus A380. Não fornecia o software sofisticado de gestão aeronáutica, do ponto de vista da gestão da navegação aérea, mas na parte em que nós podemos ter uma competência que não exige um esforço brutalmente significativo também de investimento, de R&D, não é? De investimento, porque evidentemente que os americanos têm uma vantagem brutal, não é? Já voltamos à conversa, isso, até porque eu julgo que há aqui respostas, ou pelo menos opiniões um pouco divergentes, se houve erros estratégicos ou não e quais são as opções que Portugal deve fazer. Vamos agora fazer um breve intervalo. É uma curta paragem nesta Comissão Executiva. Estamos a falar do setor aeronáutico. Voltamos já, volte connosco.